Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu quero falar com você sobre profecia, sobre o profeta, o movimento profético. E para falar sobre isso, trouxe aqui mais uma vez no canal do Dizascope meu amigo Fábio Coelho. Ô brother, Seja bem-vindo. Prazer estar aqui, sempre é bom estar aqui, trocar essa ideia e Muito ajudar bom. a galera no que a gente puder. Seguinte, o que eu quero conversar hoje aqui? A pergunta que eu quero fazer para o Fábio é se no Novo Testamento, e mais do que isso, se hoje continua esse ofício do profeta. Porque a gente sabe que no Antigo Testamento o profeta era responsável de falar em nome de Deus e isso se tornar até escritura sagrada. A gente tem os profetas aí registrados, né? Agora, hoje, a gente não continua escrevendo a Bíblia. Ainda tem profeta? Então, essa é a pergunta que todo mundo faz na caixinha de perguntas do Instagram. Ah, é? É a pergunta mais feita. Pergunta certa. Geralmente essa pergunta é em duas partes, né? Se existem profetas hoje e qual a diferença, se existem, né? Sim. Qual a diferença dos profetas hoje para os profetas da primeira aliança? E para isso, eu vou ler uma passagem em Efésios 4:11 que já foi pregada e lida muitas vezes, somente em 2000, 2010, mas tem algumas coisas aqui que é muito importante a gente pontuar. Então eu vou ler aqui, é o seguinte, Efésios 4:11 diz assim: Ele, Jesus, né, que aqui em cima ele vai dizer que Jesus é aquele que subiu às alturas e deu dons aos homens. Ok. Aí ele vai agora explicar quais são esses dons que Jesus deu. Então, só lembrando que a Bíblia diz que existe o dom de Deus. Efésios fala que o dom de Deus é a salvação. Ok. A Bíblia diz que tem os dons do Espírito, que está lá em Coríntios 12, 1 Coríntios lista, 12, né? que é a lista lá, né? Dom de profetizar, palavra de conhecimento, dom de línguas e tal. E também a Bíblia diz em Efésios 4 sobre os dons de Cristo. Ok. Então tem os dons de Deus, salvação, os dons do Espírito, que são capacitações do Espírito para os santos para cumprir, né, o sacerdócio, e tem os dons de Cristo. Então quem são os dons de Cristo, né? Aqui ele vai dizer quais são os dons de Cristo. Aí ele diz, então, Efésios 4:11, ele, Jesus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Então, esses 5 ofícios são os 5 dons de Cristo. E lembrando que esses dons não são assim, por exemplo, o Douglas é um pastor. Então o Douglas, ele recebeu o dom de pastor. Não é isso que Jesus está afirmando, que Paulo está afirmando aqui que Jesus fez. É que o Douglas é o dom de Cristo. Que a palavra dom significa presente. Né? Então, se o Douglas é um pastor, o Douglas não recebeu o presente do pastorado. Não. Cristo deu o Douglas de presente para a igreja. Uau. Então, os dons de Cristo são pessoas dons. São pessoas que Cristo deu de presente para o mundo, para a igreja. Então, esses são os dons de Cristo. E, né, ele vai falar sobre 5 pessoas dons, né? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Aí, o profeta está incluso aqui nessa lista. Aí, o problema é que hoje fica a questão do pastor, ela é muito latente. Mestre também, né? Sim. Evangelista também. Claro, né? Mas a questão do profeta e do apóstolo tem muita polêmica. Exato. Só que eles estão no pacote. Sim. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que ele deu dons. Então, o pastor e o profeta estão no mesmo pacote. Então, se eu eliminar o profeta para fazer uma exegese, uma hermenêutica correta, tem que eliminar o pastor. Então, se não existe profeta hoje, também não existe pastor. Então, essa é uma lógica. E aí, no versículo 12, ele diz o objetivo, né? Qual é o objetivo dos dons, né, de Cristo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual que é a função dos 5 ministérios? Qual é a função do profeta? É edificar o corpo de Cristo por meio da capacitação dos santos. Então, aí o pessoal pergunta, qual a principal função de um profeta hoje? Não é profetizar. Profetizar. Não é profetizar.
é capacitar os santos para que os santos cumpram a sua missão, que é edificar a casa de Deus. Qual é a principal função de um pastor hoje? Não é pastorear, é capacitar os santos para que os santos se tornem pastorais, para que os santos façam discípulos. Qual é a principal função de um mestre? Não é apenas ensinar, mas é exato, é capacitar os santos para que se cumpra aquilo que está escrito, para que todos os santos saibam responder à razão da sua fé. Uau, entendi. Então, os 5 ofícios são treinadores. Então, você imagina, né? Você gosta de futebol pra caramba, que eu sei. Eu gosto. Então, você imagina o seguinte: tem o campo, tem os jogadores. Esses são os santos. Eles estão jogando. Os 5 ofícios é o treinador. Okay. Então, o que o treinador faz? Ele treina pro jogo, ele escala, ele posiciona as pessoas no seu lugar, ele cria estratégia e ele fica do lado de fora gritando, encorajando. Vamos, vamos, vamos! Então, os jogadores são os santos, os treinadores são os ofícios e a torcida é o mundo, que está torcendo para esse negócio funcionar. Né? E aí agora eu vou responder a tua pergunta, né? Deu uma volta boa. No versículo 13 diz, até quando os 5 ministérios, que inclui o profeta, eles vão ser eficazes. Aí no 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí eu te pergunto, Douglas, nós já chegamos à plenitude do conhecimento do Filho de Deus como igreja? Não. Nós já chegamos à unidade da fé como corpo de Cristo? Não. Então, e aí aqui ele fala sobre a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está falando de uma esposa que vai chegar à medida da estatura do seu noivo. Uma esposa que vai estar pronta para casar. Né? Tem uma frase que é meio polêmica, mas eu costumo usar, eu falo isso no livro, Não Apaguei do Espírito, que Cristo não é pedófilo. Né? Então Cristo não vai vir se casar com uma criança. Cristo não vai vir se casar com uma adolescente. Cristo vai vir se casar com uma noiva madura. Então, Paulo está afirmando que esses 5 ministérios, incluindo o ministério profético, eles têm uma função de treinar e capacitar a igreja, até que a igreja chegue à plenitude, chegue ao estado da igreja gloriosa de Efésios 5 para se casar. Então, existem profetas hoje? Sim. Por quê? Porque a igreja não chegou nesse estado de maturidade. Então, assim como existem pastores, existem apóstolos, isso é uma outra polêmica. Outro vídeo. Existem apóstolos, existem profetas, evangelistas e mestres. E esses 5 tipos de homens, né, dons, eles são presentes de Cristo para capacitar a igreja para o casamento. Muito bom. Eu vejo que um erro que a gente sempre corre, né, como igreja, né, como comunidade de fé, é um dia ter sido machucado por um desses ofícios e ao invés de falar, poxa, foi usado errado esse ofício, alguém, né, entrou nessa posição de forma errada e abusou, a gente quer eliminar o ofício. Então lá atrás alguém começou a falar, eis que te digo, eu sou um profeta e na verdade estava manipulando e abusando, a gente fala, não, então não tem profeta. Lá atrás alguém falou, eu sou um apóstolo e tal, e manipulou e se corrompeu, e a gente fala, não tem apóstolo. Não, e nós temos que redimir essas posições, né, de forma bíblica e entender o que o Senhor tem para nós para isso, porque eliminar, para mim, o grande ponto, você falando, é não obter esse resultado de ter uma igreja madura. Né? E aí tem gente que vai mais grave, né? A igreja me machucou, então não existe mais igreja. Sim, e aí chega nisso, né? Então, isso que você falou é verdade. A gente tem que ser... a gente tem que ser sincero e a gente tem que reconhecer que nos últimos 20 anos no Brasil, a gente errou muito como igreja brasileira, tentando restaurar os 5 ministérios. Sim. E uma das coisas que a gente tem aprendido é que a gente não vai restaurar nada, é Deus que vai fazer isso. São dons de Cristo. Sim. É Cristo que dá esses homens e mulheres como presentes. É Cristo que estabelece
É Cristo que chama. É Cristo que posiciona. Então, essa tentativa da igreja de tentar restaurar na marra... Não, agora é o seguinte, vamos lá. Vamos pegar aqui 5 pessoas aqui na igreja aqui e vamos falar, você é apóstolo, você... Só para... E vamos ungir alguém aqui e ele vai virar um apóstolo, vai virar um profeta. E se errou muito nessa tentativa. Eu acredito que é uma tentativa sincera. Tipo assim, porque, segundo essa lógica, né, a gente quer que Jesus volte. Sim. E a gente quer, para Jesus voltar, a igreja tem que estar pronta para casar. Para estar pronta para casar, tem que ter os santos operando. E para ter os santos operando, tem que ter um 5 ministérios. Alguém fez essa conta. Exato. Aí fez assim, então vamos embora. Então vamos lá, vamos. Ungir. Gente, vamos lá. Quem quer ser profeta aí? Vem para a fila de cá. Vem quem quer ser apóstolo. Quem que acha que é pastor? Então, essa tentativa desse resultado, que é nobre, gerou muito erro. Sim. Então, como você falou assim, eu concordo, nós, de fato, nós precisamos reconhecer os erros, mas também não podemos rasgar a Bíblia. Sim, tá lá. Tá lá. E no Novo Testamento tem Ágabo, tem Silas, tem um monte de gente, Ananias, são profetas, pô. O pessoal nem fala de Ananias, né? Mas que, pô, se não fosse Ananias, não tinha Paulo, né? Muito bom. Inclusive, o Fábio, ele tem um livro sobre o movimento profético, que o Fábio já está há muitos anos, junto com Vozes e Trovões, trabalhando, estudando, se dedicando a esse tema. Ele se chama Não Apagueis o Espírito, né? Um guia de como desenvolver o dom da profecia. Eu li e foi um livro assim fundamental, muito importante para eu entender tudo isso e começar a caminhar em relação a isso e a estimular pessoas ao meu redor, que você percebe que tem uma inclinação profética, que você percebe que se movimenta nisso. E como é que a gente faz isso de forma bíblica e alinhada à palavra de Deus? Então, Não Apagueis o Espírito, é um livro maravilhoso. E também, com o Dizascope, o Fábio lançou Princípios da Batalha Espiritual. Olha que legal, 12 verdades de como vencer em Cristo, o Deus dessa era. Cara, de novo, você quer saber sobre batalha espiritual de forma bíblica. Não é eu acho, eu penso, na minha experiência. Não. De forma bíblica. Então, Princípios da Batalha Espiritual vai ser um livraço para você. E os 2 lá na loja do Dizascope são com frete grátis para todo o Brasil. Cara, aproveita. Não Apagueis o Espírito, Princípios da Batalha Espiritual, com frete grátis para o Brasil inteiro. Então, não importa onde você mora, nós vamos enviar para você e bancar o frete aí, para que você possa crescer e se desenvolver nisso e que você possa equipar a igreja. Meu amigo, muito obrigado por servir a gente de forma tão abençoadora, de forma tão diligente. É nóis, amigo. É sempre um prazer estar aqui e sempre um prazer servir a igreja brasileira com você. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu!